Eu sou um privilegiado. Eu sou um privilegiado porque eu amo a Bíblia. Eu sou um privilegiado porque eu estudo a Bíblia. E quanto mais eu faço isto, mais eu me sinto guiado pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia é um livro para o qual qualquer adjetivo que empreguemos é apenas uma sombra do que ela é. A Bíblia tem textos de uma beleza além do nosso alcance na compreensão, absolutamente sublimes. E muitas vezes essa beleza está escondida em algumas palavras ou imagens que o significado nos escapam. Por isso que eu disse que eu sou um privilegiado, porque eu estudo esta palavra. Eu quero mais uma vez estimular você a ler esta palavra, a estudar esta palavra e a aplicar essa palavra ao seu coração. Eu digo isso porque no tema da esperança, se eu perguntasse a você qual é o grande capítulo da esperança na Bíblia, muito possivelmente no topo da lista estaria Isaías, capítulo 40. Um capítulo talvez sobre o qual no Antigo Testamento mais se tenha pregado, mas também um capítulo sobre o qual os teólogos mais tenham discutido, porque certamente o alcance completo desse capítulo nos escapa, tal a sua profundidade. Eu vou ler então agora esse capítulo, segundo uma paráfrase que eu preparei especialmente para este momento. Entendo que a paráfrase não substitui a tradução, mas nos ajuda a compreender melhor o texto ao nos iluminar a tradução que temos em mãos. Então eu sugiro a você a abrir a sua Bíblia. Você que está em casa também acesse-a no meio que achar conveniente e acompanhe a paráfrase que eu vou fazer. E se de alguma coisa você não gostou, por favor me ajude me corrigindo. Isaías 40, na paráfrase que estou fazendo, para então trazer algumas breves lições sobre esperança. Devo ainda aludir ao fato de que é muito importante que nós leiamos seções inteiras da Bíblia. Muitas vezes nos contentamos em ler um versículo, como se aquele versículo fosse todo o conteúdo que Deus nos quer comunicar. E muitas vezes, para entendermos aquele versículo em particular, temos que abrir a lente para ver todo o cenário. É isso que vamos fazer, por isso vamos ler todo o capítulo de Isaías, que tem algumas partes lindíssimas, e uma dessas partes, a última, os irmãos e irmãs vão cantar daqui a pouco, porque é uma melodia dessa letra isaiana. Vamos ficar em pé? Eu sei que é um pouco cansativo, mas vale a pena a gente deixar que esta palavra nos fale ao coração. Irmãos, eu estou tão certo do poder dessa palavra, que talvez nem exigisse de mim uma reflexão no final, porque a clareza vai ficar fortíssima na nossa alma. Isaías 40, versos 1 e 2. Deus me manda dizer o seguinte a vocês: confortem agora o meu povo, preguem com ternura e anunciem que o tempo da opressão acabou, proclamem a todos que a sua maldade foi perdoada, garantam que a dívida contraída pelos seus pecados foi completamente quitada. Versos 3 a 5. Eu lhes digo então, por ordem do Deus eterno, preparem uma trilha no deserto para o Deus eterno passar. Façam
uma estrada boa para ele andar. Levantem os vales e rebaixem os montes, acertem o que está torto e alisem o que é áspero. O Deus eterno se apresentará e todos sentirão a sua presença. Versos 6 a 8. Da parte de Deus ouço, proclame. Eu perguntei, proclamar o quê? Proclamarei que o ser humano é como a grama e que todo o seu poder é como a flor do campo. A grama seca e as flores murcham quando o Deus eterno sopra sobre elas. O ser humano é como a grama seca e as flores murcham, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Versos 9 a 11. Suba a um monte alto para comunicar as boas notícias. Levante bem alto a sua voz para que te escutem. Levante a voz com coragem. Diga com firmeza: o Deus eterno entrou em ação. Ele está vindo com poder e tomará o controle de tudo. Ele é justo e oferecerá a sua graça. Ele será o pastor que cuidará do rebanho. Pegará nos braços mais fracos e os carregará no colo. Guiará com carinho as mães que amamentam. Versos 12 e 13. O Deus eterno é incomparável. Quem segura os mares nas mãos? Quem sabe o tamanho do universo? Quem sabe quanto pesa a terra? Quem põe na balança os montes pequenos e grandes? Tem alguém capaz de orientar o Espírito Santo? Será que ele pediu conselho a alguém para compreender alguma questão? Com quem ele aprendeu a ser justo? Quem o ensinou a ser sábio? Alguém lhe ensinou a pensar? Ele é incomparável. Versos 15 a 17. Para ele, os países da terra são como grãos de areia na praia. Postos numa balança, nada pesam. Ele sustenta as ilhas nos mares, nas palmas de suas mãos, sem fazer nenhuma força. Se em homenagem ao Deus eterno, todas as árvores da floresta fossem queimadas e todos os seus animais fossem oferecidos em sacrifício, seria muito pouco para retribuir o seu amor. Diante dele, todos os poderosos do mundo nada são. Para ele, tem o mesmo valor de uma lata vazia. Versos 18 a 20. Por que insistem em comparar Deus? Que ídolos vão mencionar? Os ídolos são imagens ou esculturas que, a pedido dos ricos, o artista concebe e o ourives elabora, revestindo-os de ouro por fora, para serem pendurados com correntinhas de prata. Se o comprador é pobre, sem dinheiro para a prata e para o ouro, ele arranca uma árvore que não apodrece logo e procura um bom profissional e lhe encomenda uma imagem que também dure. Então, versos 21 a 24, vocês não sabem? Não ouviram desde a antiguidade? Não entenderam desde a criação do mundo? Não perceberam as bases sobre as quais a terra foi criada? O Deus eterno governa a terra com seus moradores que, comparados a ele, são como gafanhotos. O céu é a sua casa, onde faz sua residência. Ele reduz os poderosos a nada, pondo-os em seus devidos lugares. Eles até governam, mas não duram para sempre. Logo são depostos, sem deixar herdeiros, desaparecem ao vento, levados como palha seca. Versos 25 a 26. O Santo dos Santos pergunta: com quem irão me comparar? Acham que sou igual a quem? Levantem os olhos e respondam: quem criou o universo? Foi aquele que formou as galáxias com estrelas bem dispostas, as quais chamam uma a uma pelo nome. Por isso, quando aquele que é verdadeiramente forte faz a chamada, nenhuma delas está ausente. Versos 27 a 28. Por que então você diz, reclamando: o Deus eterno não se importa comigo, ele não vê o meu sofrimento? Será que você não sabe, por experiência ou por ter ouvido, que o Deus eterno, o Criador de toda a terra, não se cansa nem perde a sua força? Não conseguimos entender tanta sabedoria. Versos 29 a 31. O Deus eterno fortalece quem está cansado e renova a força quem vigor perdeu. Os jovens podem se cansar e desanimar a ponto de exaustos desfalecerem, mas os que nele confiam
o Deus eterno restabelece as suas forças, faz com que voem como águias, corram sem se cansar e andem sem desanimar. Ó Deus, que maravilha é a Tua palavra para nós, ajuda-nos a compreendê-la e a praticá-la todos os dias da nossa vida, te rogamos em nome de Jesus. Os irmãos podem, por gentileza, se assentar. Vocês sabem que o povo de Israel, ainda povo hebreu, saiu do Egito possivelmente por volta do ano 1446. Durante 40 anos, vagou do Egito até a terra de Canaã, terra prometida a Deus séculos antes por meio do patriarca Abraão. Nessa nova terra, antes de entrar nela, aprendeu como deveria viver. E já naquela época recebeu a orientação e a promessa negativa, isto é, uma advertência, que devíamos continuar amando ao Senhor, porque aqueles que não amam ao Senhor pagam preços muito elevados por seu afastamento de Deus. E, a despeito de advertidos, foi exatamente o que fizeram. Tudo que os profetas disseram que aconteceria se o povo continuasse na rebeldia, isso aconteceu. E o povo, então, o orgulhoso povo de Israel, foi humilhado. Primeiramente, toda a região norte desapareceu da face da terra, nunca mais se recompôs, chamado Israel, ou Reino do Norte de Israel. E depois, em 586, o Templo de Jerusalém, a maravilha do Templo de Jerusalém, onde Salomão fez aquela linda oração que nós recordamos, foi destruído, queimado, virou cinza. E a elite, a população da classe média, aqueles que tinham dinheiro, que tinham conhecimento, que tinham algum tipo de poder, de conhecimento, aquela elite toda foi levada cativa, só ficou na terra quem não podia sequer trabalhar a própria terra. E os profetas disseram: bem, nós avisamos, não avisamos? E aí, é claro, não faltaram os profetas que apertaram em lembrar o que o povo tinha feito. É neste contexto, então, que emerge a figura magnífica do profeta Isaías. Esse é o capítulo 40. Então ele começa assim, dizendo: olha, ok, vocês já pagaram por tudo. Agora não é mais hora de lembrar o seu pecado. Agora é hora de lembrar que o Deus eterno continua sendo o Deus que guia você. Isaías 40, portanto, é sobre os poderes que fenecem, mas é sobre a palavra de Deus que permanece. E quando Isaías fala então dos poderes que fenecem e desaparecem, nos lembra que nós não precisamos nos associar a esses poderes e nem ter medo desses poderes, porque o que permanece é a esperança, o resto é vento. Nós ficamos bastante impressionados como nós somos capazes de nos deixar influenciar pelas circunstâncias em que vivemos, de qualquer natureza. Em todas as épocas há os chamados influenciadores, em todas as épocas, que acabam ditando o que nós devemos consumir, o que nós devemos pensar em todas as épocas. Em nossa época, essa influência tem alcançado quantitativos bastante escandalosos, ao ponto de um mega ricaço comprar uma das redes de influenciadores por algo que eu só consigo ver por escrito: 41 bilhões. Nem o Dacizinho, que é muito rico, empresário do ramo de fabricação de alimentos e distribuição deles, sabe o que é 1 bilhão, quanto mais 41 bilhões. Mostrando como essa capacidade de influenciar chegou a esse ponto de um
de comunicação, uma plataforma, que não vou dizer o nome aqui, porque vocês já sabem, valer, e a pessoa se dispor, o negócio não foi fechado ainda, a dar 41 bilhões. Não fique assustado se você não sabe o que isso significa, porque eu também não tenho a mais remota ideia do que sejam 41 bilhões. Nesse contexto, então, nós somos propagandeados, massageados, massificados a pensar diferentemente da palavra de Deus. Mas essas pessoas que nos influenciam não nos guiam. E se nos guiarem, não serão para aqueles lugares que a música anterior nos lembrou, águas tranquilas, mas para a lama, infelizmente, para o abismo. Mas quando nós confrontamos esses conselhos, alguns podem até ser bons, com esta palavra aqui, nós então somos realmente guiados. Um dos autores que eu aprecio, chamado Jürgen Moltmann, nos fala do princípio da esperança. A Bíblia é o livro da esperança. Se eu tivesse que responder a seguinte pergunta, por que a Bíblia foi escrita, eu responderia: Deus inspirou a Bíblia, mandou que fosse escrita para que tivéssemos esperança. Nossa vida pessoal, nossa vida familiar, nossa vida nacional, às vezes pode mergulhar na desesperança. Mas a Bíblia é o livro da esperança. Eu fiquei pensando, depois de ler esse texto, que me tocou profundamente ao compreender que Isaías 40, na verdade, é uma espécie de diálogo. É um recurso que o autor usa para, como se estivesse pregando e as pessoas levantando perguntas no meio do seu auditório, ele então respondendo. E as perguntas eram assim: olha, se nós estamos no cativeiro, que futuro há para nós? Se estamos nessa desolação toda, o que podemos pensar acerca de Deus? Ele nos deixou, Ele nos abandonou, Ele se tornou igual aos outros deuses. Por isso ele fala, o poeta, profeta: a quem vocês vão me comparar? Lendo então esse texto admirável, que eu desejo que você depois medite nele também, eu decidi dizer pouquíssimas coisas a vocês. Como é que nós podemos ter esperança? Primeira coisa que esse texto nos ensina é que nós, para ter esperança, precisamos reconhecer que Deus é Deus. E é muito bonita toda a descrição que ele faz de Deus, que você, quando ouviu aqui quem é que criou os mares, se lembrou de Jó, porque foi exatamente no mesmo jeito que Jó questiona a Deus. Aqui tem uma resposta, digamos assim. E todo o texto do capítulo 40 nos mostra que Deus é Deus. As circunstâncias não são os nossos deuses. Pessoas não são nossas deusas. Deus, o Criador dos céus e da terra, Deus que enviou Jesus Cristo ao mundo, este é o Deus a quem nós amamos. E toda a Bíblia reflete o fato de que Deus é amor. Já mencionei aqui que filosoficamente é uma categoria impossível de ser pensada, que nada é amor, o amor é que é. Mas a Bíblia inverte e não diz que o amor é Deus. O amor não é Deus. Deus é que é amor. A ordem dos fatores altera o produto, muda a mensagem. Deus é amor. Se eu reconheço que Deus é amor e que Deus me ama, eu posso ter esperança. Deus é amor, e Deus no seu amor é grande, é poderoso. Então, se você crê assim, você pode ter esperança. Segundo lugar, esse texto nos mostra que para ter esperança, nós precisamos conhecer o Deus da Bíblia. Como é o Deus da Bíblia? Se eu pudesse definir uma palavra, é o Deus que intervém.
não é o Deus passivo, é o Deus que toma iniciativa, é o Deus que muda as coisas. A Bíblia nos mostra que Deus intervém. E quando o povo de Israel, e os salmos são registros disto, 150 salmos, alguns deles registram isto, quando o próprio povo de Israel olha para a sua história, ele aprende que Deus intervém. Por isso é importante, irmãos e irmãs, nós conhecemos o Deus da Bíblia, porque às vezes eu olho para a minha vida, você olha para a sua vida e diz: onde está Deus? Eu fico imaginando os ucranianos nesse momento se perguntando: onde está Deus? Massacrados que estão sendo, onde está Deus? Claro que o povo de Israel no cativeiro, no exílio, sofrendo as agruras dos poderosos da Babilônia, também se perguntavam: onde está Deus? E um dos salmos registra isso, quando os moradores daquela cidade da Babilônia pediam ao povo de Israel, que era bom de música, devia ter vários coros lá, que cantassem músicas bonitas. Eles disseram: como é que vamos cantar? Se estamos aqui amordaçados, aprisionados, acorrentados e recebendo chicotadas nas costas, não podemos cantar, não temos motivos para cantar. Por isso o profeta disse: gente, vocês estão ainda aí, mas olha, está chegando o consolo, Deus está entrando em ação. Quando você lê o Isaías 40, você vai observando claramente que é o profeta descrevendo a volta do povo do cativeiro para Judá, e Deus supervisionando tudo, para dizer: vocês que estão no monte, estão vendo já o povo vir, liberta a escravidão, cantem mais forte, vocês que anunciam boas notícias. O Deus da Bíblia não é pequeno, não é Deus com letra minúscula, não é um Deus submetido às circunstâncias. É por isso que o grande momento da história do povo de Israel, falar o grande momento é difícil, porque são muitos grandes momentos, como a libertação do cativeiro no exílio, foi quando o povo passa pelo Mar Vermelho. Você vai dizer: isso não aconteceu. Bem, as testemunhas disseram que aconteceu. Eu vou crer na minha desconfiança ou vou crer nos relatos daqueles que viram? Isso é o Deus da Bíblia. Para o Deus da Bíblia, nem o Mar Vermelho é um impedimento para que o povo marche. Vocês gostam muito daquele texto bíblico em Números, quando o povo viu aquele mar diante dele. Eu já estive diante desse mar. Algumas pessoas aqui já estiveram diante desse Mar Vermelho. É um mar, gente. Não dá para ver o outro lado. Quando você está diante da areia e você olha para aquilo, o que você diz? Acabou. E alguns que estavam juntamente com Moisés e Josué disseram: espera aí, você nos trouxe para morrer aqui afogado no mar? Porque lá atrás vinha o exército do faraó. Era uma questão de tempo que o massacre iria acontecer. Aí o povo vai a Moisés. Moisés leva a reclamação para Deus: Senhor, olha, o Senhor mandou ouvir, e indicou que a rota era essa, a gente veio, o mar, olha para trás, o exército, e agora, Senhor? Moisés, o que ele disse? Eu vou repetir: mande o povo marchar, Moisés. Gente, mas como marchar? Quem de nós aqui marcharia? Para dentro d'água? Para o abismo? Quem de nós marcharia? Mas o Deus que intervém abriu as águas e o povo marchou. Porque Deus não é pequeno, Deus é grande. Nem o oceano, cantamos uma música aqui, o trovão e o mar não podem detê-lo, porque esse é o Deus da Bíblia. Não é um Deus que a gente coloca no bolso, que a gente manipula. Esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é o Deus que intervém. Ele se inclina em nossa direção e intervém. Para ter esperança, nós precisamos, em terceiro lugar, reconhecer que estamos sem força, que estamos cansados, que estamos sem chance, porque estamos sozinhos. Quando eu preguei sobre as 7 palavras da cruz,
Jesus disse: estou com sede. Jesus admitiu a sua vulnerabilidade, a sua necessidade, ele confessou, a sua dificuldade, ele, diante dela, gritou. Se eu quero ter esperança, além de reconhecer que Deus é Deus, ele é amor, reconhecer que o Deus da Bíblia é poderoso e amoroso, eu tenho que dizer, realmente, as tentativas que eu tenho feito não estão resultando, estão me deixando mais cansado. Muitos de nós, quem sabe, estejamos como Judá no exílio. Nem cantar conseguem mais, sem chance. Mas, quando nós reconhecemos isto, nós abrimos a possibilidade para Deus agir nas nossas vidas. Quarto lugar, para ter esperança, nós precisamos memorizar as promessas de Deus e deixar que ela nos conduzam. É muito bonito a gente ler na Bíblia que Deus não mente. Isso quer dizer que as promessas que Ele nos fez, Ele as cumprirá. O apóstolo Paulo diz que aquele que começou a boa obra em você vai continuá-la até o dia de Cristo, isto é, até o dia do encontro com Jesus na eternidade. Nós não podemos perder a perspectiva, não de tapinha nas costas, vai dar tudo certo, ótimo que nos digam tal coisa, mas a pessoa que diz apenas deseja, não garante, mas quando Deus diz, Ele garante. As promessas que Ele faz, Ele nos garante que vai realizá-las, Ele as realizará, e a nossa própria vida é testemunha disso. Você estaria aqui se Deus não tivesse cumprido na sua vida esta ou aquela promessa? Mas na hora da escassez, na hora da opressão, na hora da decepção, na hora da depressão, parece que Deus não está ouvindo e que as promessas dele estão suspensas. Não, as promessas de Deus para mim e para você não estão suspensas, permanecem. Memorize essas promessas e se conduza por elas, para que nós tenhamos esperança. Em último lugar, estou aqui recordando que, primeiramente, temos que reconhecer que Deus é Deus e Deus é amor, temos que reconhecer que Deus é Deus e Ele é poderoso e intervém, temos que reconhecer que estamos sem força, admitimos isto, temos que memorizar as promessas e deixar que elas nos conduzam. E, por último, para ter esperança, nós precisamos deixar Deus ser o Deus das nossas vidas, aquele que controla as nossas vidas. Essa é a parte mais difícil, que crer, de certo modo, é fácil, porque a Bíblia nos convida permanentemente, mas abrir mão do controle, deixar que Ele controle a minha família, o meu negócio, o meu projeto, a minha desesperança, a minha desilusão. Quando Jesus estava na cruz, Ele orou como a gente ora: Deus meu, por que me desamparaste? Ó Senhor, eu estou com sede. Mas Ele também orou: está consumado. Quando Ele diz está consumado, está dizendo: Senhor, o Senhor está no controle, então, toma o controle. O Senhor está no controle e eu lhe dou o controle. Conduz a minha vida. E para onde Ele vai me conduzir? A águas tranquilas. Como ouvimos, Ele será aquele que vai renovar as nossas forças. Talvez você esteja sem força, porque quando a gente luta muito, as forças se esvaem. E quando, como numa caixa d'água, entra menos água do que sai, a sede vem, a escassez se apresenta. E nós, por nós mesmos, não adianta queremos beber do fundo do poço, porque o poço já está seco. Nós temos que beber do alto, da fonte divina. Ela, diz a Bíblia, é que nos coloca, nos inocula na mente a esperança, com a qual
nós podemos viver. Os que esperam no Senhor, que confiam no Senhor. Na minha paráfrase, inclusive, eu preferi usar confiam. Os que nele confiam, o Deus eterno restabelece as suas forças, faz com que voem como as águias, corram sem se cansar e andem sem desanimar. Ou na música que vamos ouvir, os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com as asas como águias, eles correm, não se cansam, caminham, não se fatigam, não porque a força esteja nele, ou porque a força esteja em nós, porque a força está em Deus. Eu lhe convido, meu irmão, minha irmã, a confiar no Deus eterno, seja onde for que você esteja. Por isso, Isaías pregou a quem estava ainda no exílio. Isaías não descreveu uma realidade, Isaías anunciou o futuro, porque a esperança é exatamente o futuro que Deus vai realizar nas nossas vidas. Cantemos juntos com o coro, porque todos